seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal a mais uma aula 2. Lembra? Eu sou a professora Tatiana Lawande e separei um tema de direito constitucional. Queria conversar com vocês sobre os quase nacionais, ou como a gente sempre escuta falar, os portugueses equiparados. O que é isso, prof? Que confuso. Vamos lá, gente, é o seguinte, ó. A Constituição Federal assegura que os portugueses, já que estão na condição de estrangeiros vindos de país com língua portuguesa, podem se naturalizar pelo processo ordinário. Basta morar no Brasil por um ano ininterrupto e ter idoneidade moral. Então funciona assim: se o português quiser se tornar brasileiro, ele precisa e basta a ele cumprir o processo ordinário de naturalização. Então ele será brasileiro naturalizado. Só que a Constituição Federal dá um direito extraordinário, diferente ao português, equiparando-o ao brasileiro naturalizado, sem precisar que ele faça todo esse processo de naturalização. Então, como assim, prof? Olha, por que português equiparado? Porque o português pode ser equiparado a um brasileiro, tratado como se brasileiro fosse, mantendo a sua nacionalidade portuguesa, sem fazer o processo todo de naturalização. Então, ele vai ter direitos no Brasil, né? Direitos que se equipara a um brasileiro naturalizado, não a um brasileiro nato, a um brasileiro naturalizado, sem precisar passar pelo processo de naturalização, mantendo a sua nacionalidade portuguesa. Ou seja, ele continuará sendo português, morará aqui no Brasil e poderá ter alguns direitos não vedados pela Constituição, né? Como se brasileiro fosse, por isso equiparado a brasileiro, tá? Então veja, significa dizer que portugueses residentes no Brasil não precisam passar pelo processo de naturalização brasileira se não quiserem. Basta continuar sendo português, ele será português, não abre mão da sua pátria, será português e terá alguns direitos não vedados pela Constituição, e desde que Portugal trate também assim os brasileiros, ou tenha cláusula de reciprocidade. Então o português não precisa abrir mão de sua nacionalidade, terá direitos no Brasil desde que esses direitos não sejam vedados expressamente pela Constituição Federal e desde que Portugal também trate assim os brasileiros, ou seja, que haja cláusula de reciprocidade, ok? Então o português vai poder, por exemplo, votar no Brasil. Ele poderá ser eleitor, né? Comparecerá primeiro ao Ministério da Justiça, fará esse pedido de português equiparado, de quase nacional, e depois poderá ir à Justiça Eleitoral e ter o seu título de eleitor, tá? Então isso que quer dizer português equiparado? É aquele estrangeiro português que não passará pelo processo de naturalização e ainda assim terá direitos típicos equiparados de um brasileiro naturalizado, tá? Desde que Portugal também garanta isso aos brasileiros, ok? Só para encerrarmos o raciocínio. Dito tudo isso, nós não podemos afirmar que todo cidadão é brasileiro, tá? Acontece sim, excepcionalmente, na minoria, na rara exceção, de haver cidadão que não seja brasileiro, tá? Então não é verdade que todo cidadão é nacional, não. Existe cidadão que não é nacional do Brasil. Quem? O português equiparado, ou o que chamamos também de quase nacional, tá? Só para portugueses e só se Portugal também conceder esses direitos aos brasileiros. Tudo bem? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Continuem, voltem sempre. Muito obrigada. Tchau!